Na coluna desta semana sobre as discussões em torno da reforma tributária, o economista, advogado e assessor parlamentar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Farid Mendonça, destaca dois aspectos abordados nas audiências ocorridas em Brasília: economia digital, como tributação de pequenas compras de importados pode impactar na economia brasileira, e também a economia verde. Especialistas afirmam que não é uma opção incluir no texto da reforma as questões ambientais, mas sim uma necessidade. Vamos conferir. Olá, amigos do Real Time One. Mais uma semana aqui no Congresso Nacional, repercutindo os fatos, os eventos políticos e principalmente, evidente, que é o nosso objeto de discussão aqui, a reforma tributária. Essa semana nós tivemos, nos 2 dias, 25 e 26 de abril, duas discussões muito importantes. A primeira, no dia 25 de abril, que é sobre a reforma tributária do ponto de vista da perspectiva da economia verde. E no dia 26 de abril, foi sobre a perspectiva da economia digital. Começando agora, tivemos diversos participantes para falar no dia 25 de abril da questão da perspectiva da economia verde. Tivemos, iniciando, o Gustavo de Marchi, consultor jurídico da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, ABGás. O Gustavo representa a ABGás, associação que congrega todas as distribuidoras de gás canalizado no país. O setor de distribuição de gás natural defende fortemente que seja respeitado o caráter de essencialidade do insumo na reforma tributária, ou seja, o gás como insumo no setor produtivo, né? Pois acredito que se isso não for acatado, esse fator essencial, poderá haver um aumento significativo na carga tributária dos usuários de gás natural do país. Ou seja, como nós sabemos e já discutimos aqui, fala-se muito que a carga tributária do IBS, que é o novo imposto, o Imposto sobre Bens e Serviços, vai ser de 25%. Então, o que eles estão defendendo aqui é uma alíquota diferenciada para o setor do gás. O gás natural é o grande combustível da transição energética, que tem tudo a ver com essa economia verde, né, segundo eles. Fundamental importância de um tratamento especial para o insumo, que é importante para o país, que é o gás natural, e na capacidade das distribuidoras de gás contribuírem com o Congresso e com o governo também do ponto de vista das políticas públicas referentes à sustentabilidade. E, portanto, ele defende a calibragem das subalíquotas do IBS. Depois tivemos o Rodrigo Petra, especialista em Direito Tributário e advogado do Instituto Nacional de Reciclagem, a INESFA, que significa Instituto Nacional da Reciclagem. O Rodrigo comentou que o Instituto é favorável à reforma tributária, que é uma forma de simplificar o atual sistema tributário, que precisa ser justo, com menos burocracia, e entende que a ferramenta adequada para alcançar esses objetivos é a reforma. Que determinados setores ou determinados produtos precisam receber um tratamento tributário diferenciado também, né? Na mesma linha que o outro palestrante. Em especial aqueles que causam menos impacto ambiental. Aí ele comenta aqui que no âmbito federal o principal problema hoje enfrentado pela cadeia de reciclagem é o PIS/COFINS, que essa cadeia tinha um benefício desde 2005, com a edição da Lei do Bem, que é uma determinada lei que recebeu essa denominação, justamente pelos aspectos positivos que trazia. A lei falava em suspensão do tributo do PIS/COFINS, mas ele argumenta que na prática era uma verdadeira isenção, ou seja, você não deixar de pagar, né? Mas no ano de 2021, o STF acabou por julgar inconstitucional esse benefício. E ele coloca que, infelizmente, a cadeia de reciclagem sofre com muita sonegação quando se trata de CMS. Ele coloca que a reforma tributária é uma oportunidade de corrigir essas distorções. E ele coloca que é necessário desonerar a venda do resíduo e que não tem sentido, uma reflexão que ele traz, tributarmos uma empresa que vende sucata de ferro da mesma forma que tributamos uma empresa que vende um minério de ferro, por exemplo. Da mesma forma, não tem sentido tributarmos uma cooperativa que vende PET reciclado da mesma forma que tributamos uma empresa que vende a resina do plástico. Então, são colocações que
ele coloca aqui, né, sobre o setor de reciclagem. Depois tivemos o Mozart Rodrigues Filho, gerente jurídico e tributário da diretoria executiva de Downstream IBP, representando o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis de Lubrificantes, Sindicom. Ele coloca que o tamanho do setor do mercado de combustível, no que diz respeito à arrecadação dos estados e da União, é um setor que teve um faturamento médio, ele coloca o tamanho do setor em relação à arrecadação, né, dos tributos. É um setor que teve um faturamento médio em 2022 de 791 bilhões de reais, dos quais foram recolhidos 122 bilhões de reais a título de ICMS e 17 bilhões de reais a título de PIS, COFINS e CID. Né? Em 2022 tivemos uma desoneração do PIS, COFINS nas operações com diesel e uma redução das alíquotas do ICMS, que todos nós sabemos, ali antes das eleições tivemos essa redução do ICMS no governo passado. A partir do momento em que voltarmos com a tributação do PIS, COFINS, o número da arrecadação ficará um pouco mais elevado, evidente. O primeiro em arrecadação para todos os estados é ICMS. Esse setor, né, de combustível corresponde ao primeiro em arrecadação para todos os estados, na base de 22% da arrecadação dos estados de combustível. Ou seja, de tudo que os estados arrecadam a título de ICMS, cerca de 22% vem da arrecadação com tributação sobre combustível. Depois tivemos a Denise Lucena Cavalcante, PhD em Direito, procuradora da Fazenda Nacional e tutora do Centro Interamericano de Administrações Tributárias, CIAT. Ela defende a inclusão do critério ambiental no sistema tributário. Ela coloca aqui que o mito de que a questão ambiental vai reduzir a economia e diminuir os investimentos não existe, na verdade é um mito, né? Que é exatamente o contrário. A opção de inclusão das questões ambientais nessa reforma tributária não é uma opção do Brasil, é uma necessidade, é uma imposição dos tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte, ou seja, isso já é uma realidade. O Brasil tem que seguir este raciocínio e adotar isso na sua legislação, é isso que ela coloca. Entender a relevância desse novo paradigma que a comunidade internacional vem falando na nova ordem econômica. A importância do imposto seletivo e a inclusão do critério ambiental no sistema tributário brasileiro, como já foi dito, uma vez que o artigo 225 da Constituição, que é o que trata da questão ambiental na Constituição, estabelece o meio ambiente equilibrado como um princípio fundamental. O imposto seletivo, que é atualmente definido como imposto federal com finalidade extrafiscal, destinado a desestimular o consumo de bens e serviços geradores de externalidades negativas. Tudo aquilo que é ruim, é considerado ruim, a exemplo de fumo, bebida, acaba provocando externalidades ruins na sociedade, negativas, né? Então defende a incidência desse imposto seletivo sobre isso. Mas precisa ser reformulado e incluir a internalização de externalidades positivas, bem como a promoção do consumo sustentável, ou seja, fazer diferença, inclusive, para o que faz bem para a sociedade. É isso que ela quis dizer. Bom, o objetivo da fala dela é incluir o critério ambiental de forma estrutural e não periférica no sistema tributário brasileiro, ou seja, que a questão ambiental realmente esteja ali no coração do sistema tributário. Depois vem a Camila Vieira de Mendonça, doutora em Economia, professora do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará e pesquisadora no Laboratório de Economia, Direito e Sustentabilidade. Ela apresenta um resumo sobre a economia verde, sua relação com a tributação ambiental. Ela destacou que a economia verde busca aliar crescimento econômico com justiça social e preservação do meio ambiente. Que o governo pode utilizar diversas alternativas, incluindo regulamentações, programas de informação, políticas de inovação e instrumentos econômicos. Focando nos instrumentos econômicos, ela destacou que a tributação ambiental como uma forma de internalizar os custos sociais relacionados às externalidades negativas geradas pelos produtos e serviços. Ou seja, quando você produz na sociedade bens e serviços, você pode aí estar consumindo demasiadamente insumos, maltratando a natureza, degradando o meio ambiente. Então, defende-se aqui uma taxação sobre essas externalidades negativas. É isso que ela quer dizer.
Depois tivemos o Marcos Wortmann, coordenador de Advocacy do Instituto Democracia e Sustentabilidade, DS. Ele falou sobre a reforma tributária 3S, que tem que ser sustentável, saudável e socialmente inclusiva, que busca garantir os direitos e princípios pactuados pelo governo do Estado e pela sociedade, e que tem que estar em consonância com os acordos internacionais assinados pelo Brasil, a exemplo do que um outro palestrante falou. Depois tivemos a Tatiana Falcão, coordenadora da temática de precificação de carbono na coalizão de ministros da Fazenda para a Ação Climática do Banco Mundial. A Tatiana é uma consultora do Banco Mundial, falou sobre a questão da tributação do carbono e as obrigações internacionais do Brasil. Perceba que não é tributação sobre crédito de carbono, é sobre carbono. Destacou o potencial de implantação de uma taxa de carbono no Brasil, que poderia ser aplicada ao carbono em sua forma natural e medida em toneladas de carbono. O Brasil se comprometeu a reduzir suas emissões em 43% até 2030, que ela argumenta aqui, e argumenta que as ações atuais do país são insuficientes para cumprir essa meta. E que a União Europeia implementou um mecanismo de ajuste de fronteiras de carbono que tributa certos produtos na entrada na União Europeia se eles não tiverem sido tributados por carbono em seu país de origem. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou vai tributar aqui ou vai ser tributado no destino final. É isso que ela quis dizer. E defende que o Brasil deveria agir para mitigar suas emissões e implementar um imposto sobre o carbono para evitar ser taxado pela União Europeia. Já que vai ser taxado lá, é melhor taxar aqui e arrecadar esse imposto para fazer políticas públicas aqui. É isso que ela defende. Depois tivemos a Cristina Frost Borja Reis, doutora em Economia e Subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Discutiu 6 áreas principais relacionadas à transformação ecológica, bioeconomia, economia circular, transição energética, avanço tecnológico, finanças sustentáveis e uma nova infraestrutura. Destacou 2 questões, que são a questão dos mercados regulados de carbono, que é importantíssimo para a gente na Amazônia, e taxonomia. Ela ressaltou que é preciso estabelecer um alinhamento entre ativos sustentáveis e atividades econômicas. Realmente isso ainda está um pouco desfocado, né? E ainda falta entendimento desses conceitos relacionados à economia verde pela sociedade, pelos agentes. Que o Ministério da Fazenda está trabalhando na criação de parcerias para estabelecer uma taxonomia governamental, né? Os conceitos, definir o que são os conceitos dessa economia verde. É isso que quis dizer. E enfatizou a importância de considerar diferentes abordagens metodológicas para a economia verde ao desenvolver a estrutura legal para a reforma tributária. Por fim, ela enfatizou o enorme potencial do Brasil para o desenvolvimento econômico sustentável e a necessidade de transformar esse potencial em uma vantagem competitiva, promovendo a justiça ambiental e climática. Depois, por último, tivemos o Braulio Borges, mestre em Teoria Econômica, pesquisador da FGV, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Destacou que a literatura internacional defende a ampliação da base de incidência do consumo e a introdução de um IVA com poucas alíquotas e regimes especiais, que vários estudos mostram que essa reforma poderia gerar um impacto expressivo no crescimento econômico brasileiro ao longo dos próximos 10 a 15 anos. A amplitude dos resultados varia de 5 a 20% a mais de PIB em 2035, em relação a um cenário sem reforma. Ele está querendo dizer aqui que se fizer a reforma nos termos que estão aí propostos, o PIB vai crescer de 5 a 20% até 2035. É isso que ele quis dizer. Tivemos também, no dia 26 de abril, a audiência da reforma tributária sobre a perspectiva da economia digital. Vou citar aqui os principais, né? Luiz Roberto Peroba, advogado tributarista e membro da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados, disse que já tem uma certa maturidade na discussão da reforma tributária e a necessidade de implementar um IVA, né, no sistema tributário brasileiro. Destacou 5 pontos-chave da reforma tributária em relação à economia digital, a simplificação do sistema tributário, a cláusula de não cumulatividade tributária, a tributação do destino, operações transfronteiriças, ou seja, entre países, e redução da carga tributária.
Citar aqui também Melissa Guimarães Castelo, doutora em Direito Tributário pela PUC Rio Grande do Sul. Ela discutiu sua pesquisa de doutorado, trouxe duas questões principais do sistema tributário atual, questões externas, como dificuldades de tributar pequenas importações de bens e serviços por pessoas físicas, né, levando a desequilíbrios competitivos, a questão da China, das empresas chinesas, né, está muito em voga essa questão, e nas questões internas, a complexidade e o custo de cumprir diferentes leis tributárias para empresas que vêm de diferentes regiões do Brasil, né, ou seja, principalmente aí falando dos estados, com 27 legislações de ICMS. Tivemos o Eufrásio Alves Cambuí Júnior, auditor fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais. Ele disse que a economia digital avança de forma muito rápida, inclusive na economia real. É um crescimento irreversível e veloz, cria dificuldades para o arcabouço tributário, são novos negócios que surgem, transformação digital dos negócios, que dificulta o controle do fisco, principalmente na questão da territorialidade e da pessoalidade, né? Ou seja, várias operações acontecendo no mundo todo. Ele citou inclusive a operação das clouds, das nuvens, os data centers, os algoritmos, ou seja, toda essa transição acontecendo o tempo todo no sistema, no mundo todo, se utilizando de data centers que estão espalhados no mundo todo, ou seja, dificuldade de encontrar onde é o local físico disso daí, né? Por isso a sugestão de se tributar, neste caso, o beneficiário do serviço. Marcos Ferrari, presidente executivo da Conex Brasil, né? Conex Brasil é o sindicato patronal das operadoras de telecomunicação, Oi, TIM, Claro, Telecom, que é a base de todo o processo digital, segundo ele, representando 3% do PIB, o setor, investindo 40 bilhões por ano, com 284 bilhões de receita bruta, mas, entretanto, pagando 60 bilhões de tributos, ou seja, aqui ele também coloca que o setor é muito tributado e que, se continuar sendo tributado, estaremos longe dos outros países, né? E ele cita algo interessante: dos 15 países com maior número de acessos celulares, o Brasil tem a maior carga tributária, com 40,2%, cerca de 3,4 vezes a média dos países. Depois tivemos Edgar Serrano, presidente da Federação Nacional das Empresas de Informática, FENAINFO. Ela representa as entidades patronais de TI, Tecnologia da Informação, de vários estados brasileiros, com mais de 100 mil empresas de TI representadas, 2 milhões de trabalhadores diretos. O Brasil é um país que tem um dos maiores mercados internos de TI no mundo, né? Ele coloca aqui que o discurso da reforma tributária não coincide com o texto apresentado e que aprova-se o texto constitucional sem conhecer a lei complementar, as alíquotas principalmente. Então essa é a grande preocupação dele, né? Se aprovar um texto constitucional das reformas e não saber ao certo o que vai ter na lei complementar. Além de várias questões que ele traz aqui, como a convivência de dois sistemas tributários por muitos anos, né? Que é um que entra, um novo, e o que sai ao longo do tempo. Nós tivemos também aqui o Herbert Salles, especialista em marketing digital, mestre pela Universidade Federal Fluminense. Fala sobre a utilização massiva dos algoritmos na economia atual, tanto no consumo quanto no trabalho. Isso também vem causando uma precarização do mercado de trabalho no setor. Mas que também cita que em 2025, de acordo com a Oxford Economics, 1/4 do PIB do mundo deverá vir da economia digital, né? Que a digitalização e a algoritmização é um processo sem volta, algo perene e contínuo, e necessidade do Brasil se atualizar os marcos regulatórios do sistema tributário para se adequar à realidade internacional. Tivemos a Lina Santin, advogada tributarista, mestre e doutora também pela PUC São Paulo, que o IVA é um imposto pensado para incidir sobre todas as etapas da cadeia, mas aí coloca uma reflexão: não é compatível com a economia digital. Ela fala que isso não é verdade, pode incidir sim ao longo da cadeia, mas também pode incidir numa operação B2C, Business to Consumer, ou seja, uma pessoa jurídica para uma pessoa física, numa operação final que vai funcionar como um Retail Tax, a exemplo do modelo americano, que é um valor, a tributação sobre as vendas, ou seja, no final.
Tivemos também a Silvana Ricardo, diretora tributária do Mercado Livre, maior e-commerce da América Latina, né? Presente no Brasil há mais de 20 anos, com 15 mil empregos diretos, deve fechar o ano de 2023 com 21 mil empregos diretos, é o que ela traz aqui. Que 54% da receita do Mercado Livre, inclusive do Brasil. Que para atuar na plataforma do Mercado Livre é obrigatória a emissão de nota fiscal, ela coloca aqui. Ela defende a reforma tributária com imposto único, ainda que seja dual, e a base ampla. Quero colocar aqui que, de acordo com as informações dessa semana, existe uma previsão do relatório da reforma tributária sair por volta ali da metade de maio, mais ou menos, ali em torno de 15, 16 de maio, né? E possivelmente também, segundo informações, da apresentação desse relatório, da prorrogação da comissão por mais 15 dias, o que viria a calhar com o fim do mês de maio, né? Final de maio, ali por volta do dia 30, 31 de maio. Colocar também algo importante que aconteceu essa semana, que foi a leitura da CPMI, né? Da Comissão Mista de Investigação, né? Que provavelmente será aberta na próxima semana, e nós vamos ver de que forma vai se comportar o andamento dos trabalhos da reforma tributária, se isso vai atrapalhar ou não com o andamento da CPMI, né? Direto de Brasília, Farid Mendonça. Muito obrigado. Gostou do vídeo? Deixa o like, comenta, segue a gente nas redes sociais e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, Real Time On Play. Até mais!